Ah, mais uma vez, então, eu quero dar boas-vindas a todos e a todas as irmãs aqui, irmãos e irmãs. Privilégio ter vocês com a gente. A gente está gravando essa programação. Como eu vou usar um vídeo para a gente meditar hoje aqui também, então a gente pode ter dificuldade com o YouTube, por isso que eu não vou transmitir. A gente não tem feito mesmo, né, de manhã, mas esse estudo, excepcionalmente, não será transmitido para o YouTube agora, né? Vai ser gravado para ser colocado depois para os irmãos que não podem estar reunidos agora com a gente aqui. Tá bom? Muito bem. Vamos estar, nesse momento, então, orando para a gente começar, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Vou pedir ao irmão Paulo, por favor, esse jovem senhor, que ligue o seu microfone e ore a Deus nesse momento para que nós possamos começar, então. Pode orar, Paulo. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de falar contigo, Pai. E temos a certeza que em Ti podemos louvar, engrandecer, pedir, ó Deus, porque Tu és Deus, Deus único, que pode todas as coisas. Te agradecendo por esse culto, por a oportunidade de vermos e falarmos com os nossos irmãos, que Tu possa estar presente na vida de cada um em seus lares, abençoando e guardando. Deus abençoe durante esse culto, que possamos crescer mais em espiritualidade, em conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito obrigado, irmão Paulo, por sua intercessão. Coloquei minha esposa e Álvaro aí como co-anfitriões, tá? Vocês me ajudem só na admissão de pessoas, por favor, tá bom? Conto com vocês aí. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesse momento. E eu queria pedir aqui a Tâmila que fizesse a leitura. Pode ser, Tâmila? Se ligar seu microfone, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente ler a mesma versão. E eu vou pedir para você fazer a leitura, minha querida irmã, do texto de Ezequiel 34, os versos, agora eu esqueci de cabeça, que vai aparecer no final, você lê para a gente. Está aí na tela, para todo mundo. A irmã Tâmila vai estar lendo, a gente vai estar acompanhando. Pode ler, irmã Tâmila. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram, espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água, e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Ezequiel, capítulo 34, verso 11 a 16. Muito obrigado, irmã Tâmila, por sua leitura da palavra e a gente aqui acompanhando, ainda aqui em silêncio. A gente vai agora adorar a Deus e eu queria que alguém me ajudasse colocando a letra do cântico Descansarei, com base no que nós acabamos de ler na palavra, né? Vou descansar no pastorado do Senhor, no cuidado dele. E a gente vai cantar ao Senhor, então, essa canção nesse momento. Vocês, por favor, não reparem se eu errar muito, porque eu vou errar pouco, eu vou tentar errar pouco. Mas olha o tamanho do violão que está na minha mão agora, ó. A Ana Luísa ganhou um ukulele de Natal, eu quero dar uma incentivada nessa garota, sabe? E aí eu vou tentar cantar com vocês aqui e ela vai ver a gente cantando a primeira vez com o ukulele dela, que ela ganhou para a glória de Deus, tá bom? Então vamos agora adorar a Deus. Deixa eu fechar o microfonezinho, que tem gente com o dedinho nervoso aí.
Tem gente com o dedinho nervoso aí, mas eu já fechei. Fica tranquilo. Tá tudo bem. Vamos cantar assim, eu descansarei, tá bom? Cobre-me com tuas mãos. Eu acho que alguém vai poder colocar a letra pra gente aí com facilidade no chat, né? Já tá aí. Muito bom. Obrigado, Sheina. Vamos cantar. Deixa eu botar a letra que eu também não sei. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Mais uma vez, cobre-me. Cobre-me com tuas mãos, com poder, me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está. Minha alma está segura em ti, sabe bem em Cristo vivo está. Se o trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, irmãos? Que bênção a gente poder cantar ao Senhor essa canção, junto com os irmãos aqui, para a glória do nosso Deus, que fala do cuidado, do carinho do Senhor, que está cuidando de nós em todo o tempo. Nós vamos agora já entrar direto em nossa reflexão da manhã, orando ao Senhor, pedindo a Ele que nos oriente, que Deus nos direcione. Vamos falar de causa própria hoje, vou falar de trabalho e descanso pastoral. Ih, pastor quer reclamar da igreja. Pastor quer aumento, só pode ser. Deve estar querendo férias de 3 meses, né? E vai ser um negócio, né? Vai querer ganhar carro novo, só pode. Subiu a cabeça. Não é não, irmãos. Não é não. Já vê que hoje que vai ser uma coisa para abençoar a igreja. Eu espero em Deus que o Senhor fale ao coração de todos. Nós teremos 3 partes. Uma introdução minha, outra, um vídeo, e outra, um fechamento num breve bate-papo nosso aqui em consequência do que teremos visto e ouvido nessa manhã. Quero aqui dar as boas-vindas a quem nos visita. Tem um pessoal aí com a gente hoje
que não é membro da nossa igreja, mas que está nos visitando, sejam muito bem-vindos, tá bom? É um prazer tê-los com a gente, tá? E a gente vai estar, então, agora orando para começar essa parte, e depois, irmã Bianca, como eu coloquei, quando a gente terminar o vídeo e for fazer a parte final, a gente separa para as crianças, pode ser? Tudo bem, irmã Bianca? Ih, tá travado lá para ela, eu acho. Tá olhando com a cara séria para mim. LG, não responde nada. Mas a gente, vocês estão me vendo aí? Travou para todo mundo ou foi só para lá? Ok, tá tudo bem. Então tá. Então a gente vai estar dividindo para EBD depois do vídeo, tá? Na terceira parte, que vai ser a última, as crianças então subdividem. Eu queria muito que elas estivessem ouvindo isso para também o crescimento delas, tá bom? Tudo que é para a família pastoral é para a família de casa da gente. Tudo que é para o pastor é para ser imitado e vivido tão igualmente pelos pais da igreja, pelos homens da igreja, pelas famílias da igreja. Então, eu gostaria que todos crescessem com essa reflexão de hoje. Vamos falar com o Senhor? Vamos falar com Ele? Pai, nós temos preocupações. Uma delas é com o Robson, Deus, que é tio de todos nós, de alguma forma aqui, por meio, Deus, do parentesco dele com irmãos da nossa igreja. Nós colocamos diante do Senhor a saúde dele, que precisa do milagre do Senhor. Sua família também. Pedimos pelos demais enfermos de nossa igreja, como é o caso do Pablo, que ontem testou positivo para o Covid, sua família, Deus, está debilitada. Outros irmãos mais que, porventura, eu desconheça suas situações particulares, quer sejam de saúde, quer sejam de ordem emocional, financeira. Tu conheces, ó Deus, a circunstância que se abate na vida de cada um de nós. E eu te peço graça, não para que nós fujamos da realidade, mas para que nós lancemos a nossa ansiedade diante do Senhor, crendo que o Senhor tem cuidado de nós e que isso nos dê paz e concentração para aquilo que vamos fazer a partir de agora. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Muito bem. Bom, para introduzir a nossa conversa de hoje, eu preciso, inevitavelmente, colocar para vocês 3 pontos iniciais, tá? O nosso tema hoje será trabalho e descanso pastoral. E por que eu quero trazer isso para os irmãos? Bom, a gente sabe, é um período aí de férias, né? De descanso de quase todo mundo, muita gente para recesso, e não é diferente também com famílias pastorais, né? Só para avisar a Bia, sim, o pessoal está me ouvindo sim, então travou para vocês aí, tá bom? Mas eu consultei antes. Obrigado pela preocupação, minha querida e amada esposa. Muito bem. Então, a gente tem aí um período agora de férias e descanso de quase todo mundo, né? Não é diferente com famílias pastorais. E tendo em vista essa situação, eu queria ajudar os irmãos a ajudarem os seus pastores e se ajudarem como igreja, inevitavelmente, por meio dessa reflexão, tá? Então, vamos lá, pensar nas 3 questões introdutórias importantes aqui. Em primeiro lugar, preste bem atenção nessa frase. Eu até vou colocá-la no chat para ser bem chato na minha comunicação com vocês. Olha aí, ó. Não é divina revelação, não é texto revelado por Deus, mas é uma verdade que eu queria que você considerasse. Essa reflexão não é uma reclamação por irmãos que me solicitam, nem por suas solicitações em si, tá? O que a gente vai estar vendo hoje não é uma reclamação da minha parte, uma reivindicação, algum tipo de pleito, por causa de irmãos que me solicitam como pastor, e nem por suas questões trazidas em si. Na verdade, eu acho que eu não preciso provar para os irmãos, ainda que eu tenha que crescer, eu sou um pecador, mas eu tenho um profundo deleite em ser útil. Deus tem me dado a graça de ser útil. Ontem eu chegava a casa perto de 2 da manhã, com o Pablo e com a Stephanie, que ficaram no hospital lá, eu tive o privilégio de levá-los. Eu não digo isso para minha glória, estou dizendo isso aqui para meu privilégio. Eu fui privilegiado, dá licença, você não pôde, eu pude, eu fui, você não foi. Eu levei Jesus no meu carro. Eu sou privilegiado, não tenho orgulho nenhum disso. Eu sou agraciado. Os irmãos estavam passando mal, pediram oração, vinha alguém de Varginha para buscá-los. Eu disse, não faz sentido, eu estou aqui do lado, não, eu levo vocês e trago com o maior prazer, problema nenhum, né? E aí Deus me deu a graça de poder ir lá, buscá-los em casa, levá-los ao hospital, voltar para casa, esperar
alta do nosso irmão, e eu pude estar voltando para casa. Eu falei com a Bianca 2h, né? Que coisa boa poder ser útil. Então, irmãos, eu não estou aqui reclamando de ser solicitado. Até porque quando eu quero dar uma instrução sobre algo específico, estou tentando crescer em fazê-lo de forma específica e clara. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui que alguns, eu espero que entendam o carinho disso. Mas quando eu quis falar sobre eu não gostar de ser visitado sem uma agenda prévia, sem a gente marcar antes, eu falei para os irmãos claramente algumas vezes ao longo desses anos. Então, eu falei, quando eu precisei, eu falei disso. Quando a regra, né, de alguns se torna aparecer sem avisar, para mim é ruim, porque eu prejudico muita gente. Né? Se alguém aparecer hoje, por exemplo, aqui na minha casa, depois do almoço, vai prejudicar os irmãos, porque o sermão de hoje ainda vai para o forno. A massa está quase pronta, mas ainda vai ser assado. E eu vou terminar o sermão à tarde, para pregar às 5 horas da tarde. E isso prejudicaria muitas pessoas, porque eu preciso me dedicar a esse estudo, entende? Eu trabalho bastante de terça a domingo para fazer o maior bem possível, o maior número de pessoas possível. Ou seja, ser interrompido como regra, de forma desnecessária, improvisada, constante, isso prejudica muita gente. Planejar para receber os irmãos de forma bela, direitinha, organizada, não só me ajuda a assistir ao todo, mas também às partes com mais eficiência. E como eu entendo que a Bíblia prioriza o ministério comunitário do pastor, eu sempre favoreço, obviamente, o trabalho que cuida de mais gente ao mesmo tempo. E é por isso que muitos serão beneficiados pelo que é produzido para o todo, primordialmente. Não aquilo que é produzido para uma pessoa em específico. Quem desperdiça o que é oferecido para o todo, não vai ter o equivalente em particular, irmãos. Aqui quem é dono da casa aí, quem é cozinheiro, quem trabalha em casa, sabe disso. Hora de almoço é para todo mundo, não é? Né, irmã Deni? Chamava as crianças, ó, tá pronto, criança. Tá lá, tinha arroz, feijão, macarrão, frango, né? Tinha angu, tinha tudo gostoso lá. Aí eu não quero comer agora, não. Aí não vai. Depois tem comida fria, esquenta só arroz, come só arroz e ovo. Come, mas nutre igual? Não nutre. Gabinete é bênção? É, e é necessário. Mas não é a alimentação primordial de uma ovelha. A alimentação primordial da igreja é dada pela rotina, pela regularidade do que é dado a todos. E tem gente que desperdiça isso achando que isso é menos importante. Aí vive de gabinete, querendo sempre a ambulância, nunca quer o consultório, nunca quer a saúde preventiva, que é sempre aquela que é corretiva, cirúrgica. Isso não é bom, né? Então, essa é uma questão que eu quero dizer para vocês aqui, como um exemplo. Quando eu quero falar disso, eu falei claramente aqui agora. Eu prefiro que os irmãos me ajudem a me organizar para cuidar do maior número de pessoas possível, porque esse é o ministério bíblico pastoral. E quando eu quero falar disso, eu falo claramente para os irmãos. Tá? Um outro exemplo que eu queria passar para vocês é em relação à minha folga. Né? Eu falo claramente para os irmãos sobre o meu descanso de segunda-feira. É uma regra para mim. E é um dia que eu desligo o telefone mesmo. Ah, não, pastor, eu vejo você online, pastor. Eu vejo você online segunda-feira. Sim. E, pastor, chega a mensagem e você vê. Porque a gente vê que você está online. Sim, eu vejo e não dou atenção. Vamos lá. Não dou. Pastor, mas você está vendo desenho? Filme com a sua família e não olha a mensagem da ovelha? Não olho. Eu sei desligar minha cabeça. Eu não desligo o celular. Dependendo da pessoa, eu dou uma olhadinha, pode ser sério. Às vezes as pessoas que você pensa que mandaram coisa séria não mandaram também, não. Mas, geralmente, eu acerto. Essa pessoa aqui tem coisa importante para mandar para mim. Aí eu vejo lá, geralmente é essa. Opa, tem que dar uma atenção para isso aqui. Galera, dá uma seguradinha aí, família. Preciso dar atenção para uma situação aqui. E aí não tem esse negócio. Pode ser segunda-feira, pode ser uma viagem que a gente para tudo. O ponto é que isso não pode ser a regra, tem que ser a exceção, né? E sim, muitas vezes, os irmãos sabem lá, recebem minha mensagem na terça-feira de manhã. Meu irmão, ontem eu estava de folga, aí eu vi, mas não dei atenção não, viu? Eu nem olhei para o celular direito, não. Por que eu não olhei direito? Porque eu não olhei para trabalhar, eu olhei para me divertir, para eu passar tempo. Eu falo isso abertamente para vocês, eu não tenho a menor vergonha de falar isso, não me sinto constrangido em dizer isso, porque biblicamente Deus me ensina que eu tenho que ser assim. O problema é de quem não quer ser bíblico, não é meu. Briga com Deus que deu o princípio sabático.
um dia de descanso em 7. Trabalha 6 e descansa 1. Eu levo isso a sério. Você devia levar. Você que está errado se não leva. Não sou eu que estou errado. Então, assim, quando eu quero falar isso, eu falo de boa com os irmãos, sem neura, sem briga. Vamos embora. Para briga não precisa confusão. Tem que brigar sem confusão. De boa, de boa. Precisou, é urgente. O dia que você quiser, você quiser. Mas quando eu quero falar isso aqui, eu falo bem claramente para vocês. Hoje, pelo amor de Deus, o que tem a ver com o que eu estou dizendo hoje, isso aqui? Hoje, eu não estou falando dessas questões, irmãos. Eu não estou mandando recado para ninguém. Hoje, o que está acontecendo é que eu estou falando para os irmãos que a gente precisa pensar no cuidado com os pastores em geral. Não tem a ver com uma situação de ontem, de madrugada, ou de uma mensagem que me mandaram na minha folga. Hoje não. Hoje eu estou falando apenas que a gente precisa pensar no geral, tá bom? Estou entendendo isso? Eu não quero mandar recadinho para uma pessoa ou outra que nessa semana, no mês anterior. Não, não. O meu ponto aqui é tentar ajudar os irmãos a pensarem no assunto, que em qualquer tempo que eu trouxesse, haveria demandas particulares perto do dia que eu trouxesse esse assunto. Coincide ser hoje, no último domingo do ano, para a gente se ajudar, um presente meu para vocês e de vocês para mim. A gente vai trocar aqui, como Paulo disse lá em Romanos, capítulo 1. Esse é o meu primeiro ponto que eu queria introduzir aqui. Esse é o maior de todos, porque era o mais difícil, o mais tenso, já que a maturidade de cada um vai gerenciar as reações do que vão receber daqui a pouco. E eu espero que a maturidade seja suficiente para entender que eu não estou aqui demonizando, nem menosprezando ninguém com isso, não, tá? Pelo amor de Deus. Quando eu quero falar de alguma coisa particular sobre cuidado comigo, os irmãos sabem que eu estou tentando ser o mais claro possível. E nesse caso, hoje, não tem a ver com essas questões práticas, assim, diretas desses dias, de alguma coisa particular, não. Tem a ver com o geral. Espero que acreditem nessa palavra. Bom, agora, mais rapidamente. Segundo, eu considero as razões bíblicas como exclusivas para que qualquer pastor seja admirado e obedecido. Ou seja, eu considero que a palavra fala sobre o que torna um pastor admirável e respeitável. Se a palavra diz que isso é bom, então é. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, se você quiser abrir sua Bíblia aí, no capítulo 5, nós encontramos o seguinte texto, versos 12 e 13. Está assim lá. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Veja, a Bíblia está mandando a gente ter em grande apreço, em alta estima, em outras versões, os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor. Por quê? Por quê? Alguém pode abrir o microfone e dizer por que essas pessoas devem ser consideradas ao máximo? Pode abrir alguém aí e falar para mim. Qual é a frase da sua Bíblia? Está no verso 13. Por que elas têm que ser consideradas em máxima estima, consideração? Tem um motivo. É o que o cantor lá, o Ed Mota. Me dê motivo, Tim Maia, né? Me dê motivo. É um motivo bíblico, poxa. O que é, Tâmara, que você está falando aí? Por causa... E se eu errar, me perdoe, eu não Está estou no verso 13. Então, Vai. eu não estou com ela aberta. Eu acho que é pelo trabalho. É isso? Exatamente. Exatamente. Na mosca, em cima. Vai ganhar o choquito branco que eu nunca pago para ninguém. Então, ó, exatamente por isso. Por causa do trabalho que realizam. Não tem trabalho, não tem admiração. Pastores vão assistir isso aqui. Seminaristas estão assistindo isso aqui. Espero que assistam outros também. Pode compartilhar com quem você quiser depois. Não tem trabalho, não tem admiração. Sou avesso à bajulação feita em nome de título e de cargo. Cargo, na igreja, sou titular, sou auxiliar, sou há tantos anos. Não, isso nada. E título, sou pastor, sou diácono, sou vice-moderador. Tem trabalho? É admirável. Não tem trabalho? Tem que ser disciplinado. É o que a Bíblia fala. Então, aqui eu não quero bajulação de ninguém, para mim, nem para o pastor Tony, nem para o pastor Marcos, nem para nenhum pastor. Se tem trabalho, trabalho bíblico, honra.
dê dobrados honorários. Paulo escreveu 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 em diante. Não trabalha, chama atenção em público com testemunhas para que os outros aprendam. Denuncia. Não estou aqui para ser corporativista com a minha classe. Pelo contrário, lamento porque muitos de nós temos sido temos demandado, temos pedido reconhecimento pelo título e pelo cargo, mas não pelo trabalho. E quem trabalha é reconhecido de fora para dentro. Não se pede reconhecimento. Reconhecimento se conquista. Amém, irmãos? Está claro isso? Então, em primeiro lugar, eu não estou mandando recado para ninguém aqui por alguma questão em particular. Em segundo lugar, eu considero que as razões bíblicas são as razões exclusivas para que qualquer pastor seja admirado e obedecido. E, ao mesmo tempo, biblicamente, se está fora do que a palavra ensina, pastor, não importa quem seja, deve ser disciplinado e até mesmo exonerado se não tomar juízo em relação ao seu trabalho bíblico. E, biblicamente, a gente se afadiga na palavra e no ensino. Colossenses capítulo 1, versos 28 e 29 nos dizem isso. Se não está tendo esse trabalho, não joga fora no lixo igual a Sandra de Sá faria, não. Ora, e ajuda essa pessoa, mas se ela não pode ser pastor, que não seja. Finalmente, a minha última reflexão é que hoje a gente tem aqui por objetivo ajudar que avaliemos o tipo de tratamento, de relacionamento que estamos desenvolvendo com os nossos pastores. Quem vai estar dando a palavra é o reverendo Emílio Garofalo. Ele é preteriano, não conheço pessoalmente, recebi uma aula de presente nesse fim de ano por parte de um grupo de pastores, e eu pedi a quem nos deu essa graça se podia passar para a igreja, e ele disse que sim. E eu quero passar para vocês, a partir de agora, um vídeo de alguém que não me conhece, não sabe nenhum dos casos que a gente vive na igreja, de nada, de aconselhamento, de ajuda, de nada. Ou seja, totalmente imparcial, está falando para pastores em geral, ele também, a maioria que estavam presentes ali, e os virtuais e os presenciais não eram conhecidos dele. Então, ele fala da palavra. Eu confesso a vocês que eu me senti bastante feliz em alguns momentos, em outros nem tanto, porque me bateu bem, até porque é uma palavra dirigida a pastores. Alguns aqui perceberão que onde não ocupam seus pastores, estão preocupando seus pastores. Olha essa frase, vou repetir e medita. Alguns aqui hoje perceberão que ao não ocuparem seus pastores, os estão preocupando. Outros perceberão que a falta que sentem de pastorado não tem a ver com omissão de pastor, mas com desobediência ao que Deus prescreve para a comunhão dos crentes. Já que o cuidado pastoral chega a nós de forma mais pormenorizada, minuciosa, na comunhão de todos os crentes. Eu falo comunhão comum, seria redundante, né? Na comunhão, no que é comum aos crentes como pessoas da igreja. Outros ainda perceberão que não se ajudam em tudo. Perdão, outros ainda perceberão que se não ajudam em tudo, certamente não atrapalham. Há irmãos que querem crescer e devem continuar querendo crescer, mas perceberão que, pela graça de Deus, não estão atrapalhando em nada o ministério pastoral, seja o meu, seja do pastor Tony ou de outros pastores. Isso é muito legal a gente perceber. Tá? Ainda alguns perceberão que, ainda que não atrapalhem, poderiam ajudar mais. Poderiam mostrar mais parceria. E a palavra aqui, sendo dirigida a pastores, vai bater mais na gente que é da liderança, quem é chamado, quem é vocacionado aí, mas espero que todos nós percebamos que Deus está aqui nos ajudando a identificar como nós cuidamos uns dos outros biblicamente, que é o que mais importa, biblicamente esse cuidado, e ao final faremos então algumas considerações e aplicações, tá? Que Deus então nos abençoe ricamente, vamos passar a ver aí o vídeo nesse momento. Antes disso, só franqueando aqui a palavra a vocês, alguém tem uma dúvida sobre essa introdução ou está claro para vocês? Me dá um joinha se está claro. Podemos começar? Ok. Que bom que o pastor Tony e sua esposa estão aqui. O pastor Marcos está num tempo de descanso. Eu acho que ele... Valeu, Yannis. Obrigado pelo carinho aí. Eu acho que ele vai ver isso depois. Eu espero que veja, mas ele está num tempo de descanso com a família e com alguns amigos. Vamos, então, passar ao vídeo aqui. Prestem bem atenção, por favor, tenta não se distrair. Eu botei uma resolução bem baixinha para poder não ficar travando, mas se travar a imagem, o áudio geralmente não trava.
Então, você mantenha a sua atenção, tá bom? Por favor. Pela oportunidade de estar aqui no Rio de Janeiro, servindo aos irmãos com a palavra de Deus, e em particular essa ocasião de falar para vocês, colegas pastores, ela é para mim muito preciosa, muito honrosa também. A Bíblia nos diz, e eu peço que você abra, em 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Lá no verso 16, entre as muitas instruções de Paulo para Timóteo, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre essa metade inicial. Sobre o tem cuidado de ti mesmo. Combinei com o pastor Judy Clay sobre falar sobre essa ideia de como o ministério pastoral, ele precisa envolver também esse aspecto do descanso. Então eu vou fazer uma breve introdução ao assunto, depois eu vou trazer para vocês algumas razões pelas quais a gente tem errado nisso tudo e propor algumas soluções também. Eu espero que seja útil, tendo tempo a gente faz um pouquinho assim de perguntas, respostas e tudo mais, e espero servi-los bem. Você já deve ter ouvido em burnout, não? Essa palavra burnout pastoral, acho que vários de vocês têm visto matérias nesse sentido, têm ouvido falar de pastores muito cansados. Semana após semana a gente tem notícias de homens deixando o ministério pastoral. Nesses tempos de Covid parece que isso se intensificou com várias dificuldades que surgiram ministeriais a partir disso. A gente chega também a ter notícias trágicas de vez em quando de pastores tirando suas próprias vidas. Pastores têm deixado o ministério a cada semana. No Brasil, no exterior, igrejas reformadas, arminianas, pentecostais. É um fenômeno interdenominacional, transcultural. Você já teve vontade também de largar esse negócio? Largar o ministério e fazer outra coisa? Talvez você não tenha tido essa vontade, mas a sua esposa tem essa vontade. Que você fosse fazer outra coisa. Ou seus filhos adorariam que papai fosse fazer outra coisa. Não são poucos os que saem ou os que acabam arruinando sua saúde, sua família e mesmo seu ministério ruim estrondosamente por causa da falta de descanso. Essa estafa acontece com gente ordinária que nem nós. Essa estafa acontece com gente extraordinária como o grande Charles Spurgeon. Pastores se cansam e se afadigam e muitos de exaustos caem. É claro que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas a questão é, o que significa esperar no Senhor? Esperar é um equivalente a ter fé. E o que é a fé sem as obras que a acompanham? Quando a gente fala, vou esperar no Senhor para isso, o Senhor não espera de nós que a gente fique sentado fazendo nada, esperando algo acontecer, mas que nós com fé, como explica Tiago, a fé sem obra é morta, que nós demos os passos que o próprio Senhor nos ensina para que a gente possa viver uma vida adequada diante dele. Eu sei muito bem, tá? Vale dizer que o ministério pastoral não é um piquenique no Jardim Botânico, não. A vida pastoral não é um piquenique rodeado de borboletas. Há diversos desafios que são inerentes ao ministério. Alguns deles são auto-infligidos, motivados pelo nosso orgulho, pela nossa ganância, pela nossa imoralidade, pela nossa preguiça. Muito do sofrimento que o pastor passa envolve essa mortificação do velho homem. Claro, não dá para a gente ser exaustivo aqui, mas é importante que você veja que sim, o sofrimento é parte da vida pastoral. Spurgeon fala muito sobre isso no seu Lições aos Meus Alunos. Se você nunca leu esses livros do Spurgeon, recomendo fortemente. Várias instruções valiosas sobre o ministério, sobre pregação, muito bacana mesmo. E sim, eu entendo. Então, preciso fazer esse prefácio. Sofrimento e dificuldade são parte do que Deus usa para forjar você no homem de Deus, no arauto de Deus, no pastor de ovelhas que Ele quer que você seja. Mas o meu ponto é que nós acabamos trazendo sobre nós mesmos e sobre os nossos sofrimentos que são desnecessários por causa da nossa falta de sabedoria em agir quanto a descanso, e acabamos por desonrar o nome do Senhor. Sim,
quando nós queremos nos portar como se fôssemos o próprio Deus, eliminando nossas horas de descanso, eliminando o tempo com a família, eliminando coisas que Deus diz que são necessárias, a gente desonra o nome de Deus. Quando a gente tenta funcionar de um jeito que é diferente do que Ele disse. Poxa, mas será que é isso mesmo? Será que tem pastores exagerando no trabalho ministerial? Afinal, tem tanta coisa para fazer, não tem? Tem tantas almas a serem ganhas, tem tantas pessoas a serem protegidas. O pessoal gosta de dizer que o diabo não tira férias e tal, né? Sei lá se o diabo tira férias ou não. Talvez tire, não sei. O pessoal gosta de dizer isso sem saber, né? Sei lá se tira férias, se não tira, mas o ponto é, a gente não segue o diabo, não. A gente se modela em outra pessoa. Em outra pessoa. Vale dizer também que há pastores preguiçosos, sim, que não honram seu chamado, isso é um problema, mas não é esse o problema que a gente vai lidar hoje, não. O problema hoje é o nosso exagero. Pergunta por aí, não faltam histórias. Talvez você se veja em alguma delas. Amigos que todas as semanas, amigos pastores, que toda semana acabam utilizando o seu dia de folga para aconselhamento, para preparação de sermão. Amigos que viajam de férias para a praia, para o campo, para a montanha, mas leva junto algum material de pesquisa, porque tem um artigo que precisa sair, tem um livro que precisa corrigir, e tem que ser esse ano. Amigos que quando viajam para outra cidade para passear um pouquinho, já avisam os colegas de lá, ó, vou estar na cidade. Se precisar, eu prego aí no domingo. Amigos que simplesmente não tiram qualquer tipo de férias. Ou no máximo quando saem um tempinho, arrumam alguma outra obra para fazer, seja com uma agência missionária, uma instituição de ensino, o que for. Amigos que passam o feriado e as folgas pastorais tirando o atraso do serviço acumulado. Ou que não conseguem largar o celular. E é o dia inteiro apagando incêndio no WhatsApp. Poxa vida, mas qual que é o problema? Deus não espera que a gente se desgaste no ministério, que a gente imite o morrer de Cristo? Sim, sem dúvida. A Bíblia nos ensina que o ministério é desgastante por natureza. Mas, para começar, isso não deve ser feito às custas do seu próprio bem-estar e principalmente da sua família. Ser fiel a Deus não significa morrer de cansaço. Paulo, quando ensina a Timóteo os critérios para escolha de novos líderes, ele insiste, por exemplo, lá 1 Timóteo 3, 4 e 5, que deve ser alguém que já tenha provado ser capaz de cuidar da sua própria casa, certo? Não é uma exigência para um presbítero? Afinal, você não cuida nem da sua casa? Como que vai cuidar da casa de Deus? Ao mesmo tempo, quando eu olho, e é assombroso ver quantos filhos de pastores abandonam a igreja, quantas esposas de pastor vivem amarguradas e desgostosas com o povo de Deus. Verdade, muitas vezes a culpa disso é da própria igreja, a gente vai tratar disso daqui a pouco, mas infelizmente muitas vezes somos nós os pastores que tomamos decisões que prejudicam a curto, médio ou longo prazo a saúde espiritual dos nossos familiares. Ironicamente, tentam fazer pelo bem do ministério e acabam se desqualificando para o próprio ministério, por não cuidarem bem da sua casa. É bem possível que haja famílias de pastor que nunca tenham visto papai descansar. Na era de smartphones e redes sociais é ainda mais grave. Além disso, além da família, vale considerar a sua saúde também. Sua longevidade, sua produtividade. Meu cardiologista, que andava meio bravo comigo, ele disse o seguinte: quem não arruma tempo para cuidar da saúde, vai arrumar tempo para cuidar da doença. Não é provérbios, mas parece até provérbios, né? Quem não arruma tempo para cuidar da saúde, vai arrumar tempo para cuidar da doença. E é verdade. Uma hora você vai ter que parar, ou você vai morrer cedo. Você já deve ter ouvido um pouquinho da história de Robert Murray M'Cheyne. Conhece esse? O grande M'Cheyne, que criou aquele sistema de leitura bíblica que é muito usado aí no mundo todo. E M'Cheyne teve uma vida assim, de se dedicar ao ministério de forma tal que ele morreu cedo. Morreu com 29 anos. De esgotamento. Perto do fim da vida, M'Cheyne disse: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para montar. Falando da sua saúde, do seu corpo. E ele disse: entretanto, eu matei o cavalo. E agora não posso mais entregar a mensagem.
McShane teve um ministério profícuo na Escócia, mas grandemente encurtado pelo excesso de trabalho, 29 anos. Quanto mais esse homem teria produzido se tivesse se espaçado melhor, cuidado melhor do seu tempo, se organizado mais biblicamente? Talvez os seus melhores anos ainda estivessem diante dele. A Bíblia nos ensina um padrão de descanso e trabalho, não ensina? Independente de qual seja a sua visão acerca do dia do Senhor, seja mais Westminster, mais continental, independente da visão que você tenha, você há de concordar que Deus nos deu padrões de trabalho e descanso. E o povo de Deus precisa aprender a se submeter a isso. Deus nos fez para funcionar assim. O fato é que muitos pastores são ministerioholics, trabalham mais do que deveriam. E eu vou dar aqui 10 razões pelas quais a gente faz isso. Talvez você se identifique em algumas delas. Primeira razão, porque a gente fica inventando coisa e não para de trabalhar. Preocupação em fazer um bom trabalho. Ministério é frequentemente exaustivo e fazer bem feitas as funções ministeriais será necessariamente cansativo. É claro, aquele que ministra e ensina deve se esmerar em fazê-lo, Romanos 12:7, e há desgaste no pastoreio. Nenhum pastor sério quer desonrar a Deus, fazendo de forma relaxada a obra que está em suas mãos. Por vezes, as horas extras gastas em aconselhamento, as diversas ligações, conversas eletrônicas, feitas com pé na areia, as noites na frente do computador, ao invés de ir na cama com a esposa quentinha, podem ser meramente motivadas pelo bom e justo desejo de agradar a Deus e fazer um bom trabalho. Mas lembra, não é porque o anseio é correto que a prática é correta. Você pode estar querendo honrar a Deus e desonrando a si mesmo. Essa é uma razão. Segunda razão pela qual a gente acaba exagerando: preocupação com o rebanho. Preocupação. Não é possível ser um pastor fiel de um rebanho e não se importar com ele. Não se condoer com as pessoas. Ao menos não pastor nos moldes bíblicos. Se a gente não chora com os que choram, estaremos falhando em imitar a empatia do bom pastor. Todos vocês sabem que no final do dia, quando você tranca o gabinete e vai para casa, as agruras não somem da cabeça. Aquele aconselhamento pesado que você teve, aquilo lá fica remoendo. Continua pesando, branqueia a barba, acelera o peito, enrijece as costas, embaralha a vista, anuvia o coração. E é difícil para um pastor deixar de lado as ovelhas que ele sabe estarem sofrendo. E por favor, eu não estou defendendo uma insensibilidade pastoral, não, mas uma sensibilidade que começa no lar. Porque é possível que você esteja tão sensível às dores das suas ovelhas que você negligencie o seu rebanho primordial, sua própria casa. Porque muitas vezes o amor e cuidado para com as ovelhas acaba sobrepondo o cuidado para com a família. Isso é perverso. Isso te desqualifica, segundo Paulo. Muitas vezes isso está ligado a um senso errôneo de que eu sou absolutamente necessário. E esquecer que eu, no final das contas, eu sou um subpastor. O bom pastor das ovelhas é Cristo. Eu sou só um ajudante dele nesse trabalho. Isso é perigosamente perto de pensar acerca de si mesmo além do que convém. Outra instrução de Paulo, Romanos 12:3. Uma boa pergunta: se você morresse hoje, sua igreja deixaria de existir? Ou, embora sofrida e com dores, ela continuaria? Talvez você esteja se fazendo mais necessário e primordial para aquele grupo do que de fato você deveria ser. Essa é a segunda razão. Terceira razão é a insensibilidade quanto à família. Infelizmente, muitos estão preocupados com seu ministério de maneira tal que esquecem da responsabilidade para com aquela que é carne de sua carne e para com aqueles que são as flechas da sua aljava. Esquecem da honra devida aos pais na velhice. São insensíveis às pressões que a família passa, como, por exemplo, as cobranças que nossos familiares têm por viverem no aquário da vida pastoral, com cada passo, cada ausência sendo notados e esquadrinhados. A sua família sente a sua falta, por incrível que pareça, tá? Eles gostam de mim, minha família gosta de mim, da minha companhia. E facilmente as atividades ministeriais podem roubá-los das raras oportunidades que temos juntos. Veja, eu
como pastor titular da igreja, eu tenho só 4 domingos do ano, 4 de 52, em que eu não tenho responsabilidades ministeriais. Os 4 que eu tiro férias. E eu preciso aprender a, nesses 4 míseros domingos, sentar com a minha família no banco, ajudar minha esposa a ensinar minha filha a cantar as canções do povo de Deus, ajudar a minha filha a prestar atenção na mensagem, segurar a mão delas enquanto proclamamos a mensagem de Cristo, cantar junto com a multidão dos santos. Elas sentem a minha falta ali no banco. E são só 4 vezes no ano que eu estou liberado de estar aqui em cima para estar com elas. Mas muitas e muitas vezes, nem nesses domingos a gente senta. A gente inventa coisa, a gente se mete a pregar, a gente se mete a fazer alguma coisa. Eu não devo privá-las disso. Aliás, é estranho que os pastores não queiram isso. Essa é a terceira razão, uma insensibilidade quanto à família. Quarta razão, um senso de que o nosso valor está no ministério, quando deveria estar no próprio Cristo. Veja, todos nós somos seres que tendem à idolatria. Tendemos a forjar ídolos no coração, como Calvino costumava dizer. A aprovação pública, o senso de ser reconhecido e valorizado, facilmente se tornam um ídolo para os pastores. Ao invés de termos nossa justiça e nosso valor no nosso Salvador, nós queremos ser validados pelo nosso reconhecimento ministerial. O pastor pode facilmente ser motivado por ter citações suas, sermões seus compartilhados nas redes sociais, por ver seu nome em cartaz de conferência ou de evento, por ser reconhecido na rua. Muitas vezes o nosso coração anseia por esses fiapinhos de valorização. E essas coisas meio que são as únicas que animam a semana pastoral, que é tão difícil. Assim, para muitos é difícil sair dessa evidência. E eu não estou falando só dos grandes nomes que falam em conferências nacionais, não. A idolatria e esse orgulho podem se alimentar de coisas pequenas mesmo. Na sua igreja local, na sua comunidade local. Passar alguns dias ou mesmo algumas semanas sem receber os elogios, sem se ver em evidência, sem se sentir necessário, sem sentir o valor reforçado pelas palavras das pessoas. Isso pode ser excruciante para quem coloca o seu valor no ministério. Todos nós sofremos disso. Pastores comuns e desconhecidos, pastores famosos nacionalmente, internacionalmente, facilmente colocam num sermão, numa conferência, numa reunião, num projeto eclesiástico. Talvez a gente tenta compensar o senso de que não somos muito importantes por meio de fazer coisas que soam importantes. É muito fácil a gente colocar o coração nessas coisas. E se você colocar o coração nisso, você vai se alimentar disso. E o resto vai ficar para trás. Quinta razão. Expectativas irreais de produtividade por parte do pastor. Pastores, muitas vezes, nós somos muito culpados disso. A gente bota muito mais no prato do que a gente consegue comer. O que contraria a boa educação dada pelos nossos pais, né? Tantos colegas estão fazendo mestrado, escrevendo livros e artigos e pós-graduação e participando de conferências e envolvidos nas questões denominacionais e mal conseguem preparar o sermão de domingo. Muitos pensam estar ficando atrás da curva, perdendo a relevância, se não estiverem atingindo as mesmas coisas que os seus pares. Assim, nós somos facilmente tentados a negociar o tempo de descanso a fim de finalmente obter aquele grau acadêmico, ou conseguir colocar o meu nome num cartaz de conferência. Facilmente nós assumimos muito mais dos compromissos do que somos capazes de lidar. Não queremos dizer não, e por vezes nos vemos aí, quarta-feira à tarde, ainda tem 2 sermões, 5 aconselhamentos, reunião do conselho, evento dos adolescentes, visita um recém-nascido, ia uma senhora na UTI, um artigo para o boletim, um artigo para o jornal denominacional, e já é quarta-feira à tarde. Isso tem que estar pronto no sábado. Nós somos tímidos para dizer não, talvez seja timidez, talvez seja vergonha, talvez seja um desejo de agradar homens, é um problema também. Ou talvez seja só que a gente é irrealista acerca do quanto a gente é capaz de fazer mesmo. E claro, se você pegar mais do que você dá conta, qual vai ser o tempo que você vai arrumar para fazer isso? Vai ser seu dia de folga? Vai ser a hora com a família?
Vai ser a hora do exercício. Essas coisas é que vão dançar para você poder cumprir aqueles compromissos que você irresponsavelmente assumiu. Sexta razão que a gente entra nesse rolo: pressões da igreja. Expectativas irreais de produtividade, só que agora por parte da igreja. A maioria das igrejas, gente, a maioria dos membros de igreja não tem uma noção real do que realmente está envolvido no trabalho pastoral. Não sabem, por exemplo, quantas horas se gastam na preparação de um bom sermão expositivo. Muitos acham realmente que o pastor senta ali, está começando o culto, enquanto a equipe toca umas músicas ali, você escreve sermão. Você faz isso? Não, né? Ou alguns acham que é no sábado à noite, que o pastor está lá, vou pensar num sermão. Um bom sermão precisa de horas para preparar. Durante a semana, pesquisa, estudo, pensar aplicações, pensar ilustrações. A maioria das pessoas da igreja não entende como é difícil você se recuperar emocionalmente do aconselhamento. Por exemplo, quando você tem uma conversa com um casal cujo casamento está se esfacelando. Não suga a nossa energia ter uma conversa dessas? Aquele casal em pé de guerra, e você lá tentando lidar, tentando tratar biblicamente aquelas feridas. E aí você sai disso e vai para conversar com um casal que está no pré-nupcial, e você está dando instruções para eles. E é disso para conversar com um homem que está lidando com pornografia, e é disso para lidar com isso e para aquilo. Isso acaba com a gente, esse coração sendo puxado nas direções diversas. As pessoas não imaginam as pressões que se passam no seu coração. Além do desconhecimento de boa parte dos membros acerca de como é o trabalho pastoral, veja, as pessoas não acham realmente, muita gente acha que o pastor só trabalha domingo. Já viram isso, né? Ô pastor, já que você não trabalha, assim... Ou então pergunta assim, além de ser pastor, você trabalha? Sabe? É uma pergunta que a gente ouve às vezes também. Cara, sim, no trabalho, no pastorado. Eu acho que algumas características do nosso país pioram um pouco isso. Nós, no Brasil, a igreja protestante aqui, ela segue um pouco do clericalismo da nossa herança cultural. Por algum tempo eu servi junto à Igreja Presbiteriana da América, a PCA, por alguns anos. E, ao menos na amostragem que eu tive, pode não ser universal, mas eu via lá que as ovelhas lá não exigiam que os seus pastores fizessem coisas como acompanhá-las em consultas médicas, levá-las para fazer compras, buscar no aeroporto. Situações que colegas nossos da igreja esperam que faça isso. Que leve Dona Maria ao médico na terça-feira à tarde, afinal é o pastor, você não é o pastor? Você está lá na igreja fazendo nada, porque não pode levar lá ao médico. Você está na igreja fazendo nada, você não pode supervisionar a obra do banheiro da igreja, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Parte disso é essa ideia de o pastor estar livre durante a semana, só trabalha no domingo. Mas mais do que isso, o brasileiro tem muito a ideia de que o pastor tem a oração mais forte, conselho mais firme, presença mais espiritual. Assim não querem um diácono aconselhando sobre o buraco financeiro em que se meteram e como é importante ter bons diáconos que ajudem nisso. Mas não querem ele, querem o pastor. Não aceitam uma visita do presbítero quando nasce o neném. Querem o pastor. Não se contenta que dezenas de irmãos passem pelo hospital para visitá-la. Tem que ser o pastor. Por quê? Parte disso é realmente esse entendimento teológico errado de que não, é a oração do pastor. Só ele, só ele. Muitos acham que pastores passam a semana fazendo nada, à disposição de quem estiver precisando de qualquer coisa. E nós, às vezes, contribuímos para essa imagem. Alguns por, de fato, não fazerem nada. Reconheço. Outros por aceitarem toda e qualquer interrupção na agenda sem manifestar a sua impossibilidade. O cansaço causado pelas expectativas irreais não fica apenas no próprio pastor. Se esparrama. Sétima razão, falta de saber delegar trabalho. Esse motivo pode ter em si razões sombrias, como o desejo por glória, ou por ser um dominador do rebanho, como fala Pedro. Mas o fato é que há pastores que são simplesmente incapazes de dividir tarefas, e às vezes as mais simples. Será que numa igreja de 100 pessoas não tem mesmo uma capaz de fazer o boletim? Tem que ser o pastor.
de projetar lá no Word, ou seja, o que for o programa. E se não tiver? Tá, não tem. Beleza. Teu boletim é tão importante assim a ponto de que o pastor tem que fazê-lo ao invés de se dedicar a outras tarefas? Não tem uma pessoa capaz de alimentar o website, de escolher o cardápio para a ceia de Ano Novo, de supervisionar a obra no banheiro da igreja? Muitos pastores querem microgerenciar a vida da igreja, e assim se perde a maravilhosa ideia de Atos capítulo 6, qual que é? Que aqueles que se dedicam ao ministério da palavra não devem deixar o ministério da palavra para servir mesas, não que servir mesas seja indigno ou impróprio ou errado, mas tem gente para fazer isso. Foca no que só você é chamado para fazer, o ministério público da palavra. Fico imaginando se fosse nos tempos de hoje, eles diriam, é razoável que deixemos a palavra e a oração para fazer o boletim? Talvez alguns de vocês tenham uma visão pequena do ministério da pregação e realmente prepara um sermão em meia hora e precisa ficar arrumando coisa para fazer durante a semana mesmo para matar o tempo livre. Mas a maioria dos pastores sérios já tem a priori, toda semana, um bom bloco de tempo ao longo dos dias bloqueado para oração e preparo dos seus sermões. A nossa semana já está sempre cheia por natureza, só por causa dessas atividades. Se você não delegar diversas funções, muitas das quais nem deveriam ser suas em primeiro lugar, vai ser impossível desempenhar bem o resto e ainda descansar adequadamente. Oitava razão, preocupações financeiras com a família. Por vezes, isso pode ser movido por anseios pecaminosos de luxos desnecessários, pode ser movido por um descontentamento que não agradaria a Paulo, uma ganância que assustaria Tiago, ou uma incredulidade que desobedece o próprio Jesus. Mas muitas vezes o fato é que as igrejas são irresponsáveis no cuidado material dos seus pastores. Essa relação entre pastor e igreja deveria ser entendida, penso eu, em termos pactuais. Pacto, uma associação no que tange a dar e receber, como Paulo diz. Desculpa usar de novo um exemplo da Igreja Presbiteriana da América, só porque eu acho que eles fazem bem isso. Tem muitas coisas que eles fazem mal, mas isso é uma coisa que eles fazem bem. Sempre que uma igreja convida um homem para ser seu pastor, lá nesse contexto, o costume envolve o seguinte: a igreja, o seu conselho, produz um documento, uma carta-convite, que na verdade é um pacto. E os termos são mais ou menos assim: nós esperamos que o pastor se dedique e se desgaste no ministério da palavra, pública, privado, etc, etc, etc. E diz assim: e a fim de que o pastor possa ser livre de cuidados materiais, a fim de cuidar das nossas necessidades espirituais, nós nos comprometemos a garantir, e aí faz as garantias, sei lá, seja moradia, plano de saúde, seja tanto dinheiro por mês. É um pacto. E o pacto é simples, nós vamos cuidar das suas necessidades materiais todas, para que você não precise se ver pesado com essas coisas e seja livre para cuidar das nossas necessidades espirituais. A igreja coloca assim, muitas vezes os membros assinam esse documento, no mínimo os membros do conselho. É um pacto de cuidado mútuo. Eu acho belo dessa forma, mas infelizmente a gente sabe que muitas igrejas não é assim. Muitas igrejas, o pastor realmente precisa se desdobrar. Algumas é porque a igreja não tem condição, reconheço isso. Mas em outros casos não é. Vocês sabem que tem igrejas que poderiam cuidar melhor financeiramente dos seus pastores, mas não o fazem. Preferem investir em um monte de programas, um monte de projetos, um monte de outras coisas, e não honram aqueles que se desgastam, se afadigam bem no ministério da palavra. E aí o que acontece? O pastor precisa arrumar várias outras fontes de renda para manter dignamente a sua família. Então muitas vezes a gente está exausto por causa disso. Nona razão, falta de gente para trabalhar. Por vezes simplesmente não há outras pessoas qualificadas para ajudar. Por exemplo, no aconselhamento. São inúmeras as necessidades de aconselhamento e há uma boa parcela que pode ser feita por homens e mulheres experientes. Atos 20, 28, por exemplo, Paulo espera que os presbíteros ajudem no aconselhamento. Não é só ele que faz.
Tito 2, 3 e 4 ensina que mulheres mais experientes podem aconselhar mulheres mais jovens. Mas muitas vezes igrejas são deficientes de pessoas qualificadas. Pode ser que em certos casos não haja ninguém que possa ajudar na administração, na diaconia, na música, e sobra tudo para o pastor. Tudo bem. Mas uma coisa é você chegar e encontrar uma igreja nessa situação, outra coisa é depois de 5 anos de pastorado continuar essa situação. Isso me mostra que houve uma falha sua. Se em 5 anos você não treinou ninguém para ajudar em várias dessas tarefas, se você não identificou pessoas com capacitação ou deu a capacitação por meio de cursos ou pessoalmente, 1 a 1, frequentemente a gente age de maneira tal que a gente produz uma dependência excessiva e a gente desestimula o surgimento de novos líderes. 2 Timóteo 2,2 fala sobre a importância da gente estar sempre preparando a próxima geração. Aqueles que virão depois da gente para seguir. Mas muitas vezes, quando o pastor adoece, ou o pastor falece, ou o pastor vai embora, a igreja se vê sem ninguém treinado para liderar nada. Um homem capaz de dar um estudo bíblico, um homem capaz de aconselhar, nada. O pastor fazia tudo e nunca treinou ninguém. 10ª razão, mau planejamento. Muitas vezes o que acontece é que a gente simplesmente não usa uma agenda ou nada assim. A gente muitas vezes gasta o início da semana fazendo coisas inúteis ou irrelevantes. Chega quinta-feira, você está amontoado de coisa. Talvez porque você exagerou na marcação de compromissos de aconselhamento, ou assumiu mais coisas que você devia. E você já começa a semana sabendo, essa semana não tem a menor chance de eu tirar uma folguinha. É claro, por vezes a gente também é culpado de usar mal o tempo, tá? Muitas e muitas vezes pastores passam horas e horas da sua semana brigando no Facebook. E às vezes eu olho e falo assim, cara, como é que vocês têm tempo para brigar tanto no Facebook? Assim? Não é possível. Ou fica lá acompanhando notícias efêmeras ou coisas de menor valor e planejam mal o tempo. Então essas são 10 razões que a gente tem se metido em encrenca nesse aspecto. O que a gente faz? Vamos pensar umas soluções. Primeira coisa é que você, meu irmão, precisa... Antes de continuar, estamos juntos? Apanhei igual boi ladrão, já chorei aqui, tá, vamos embora. Agora Muito bom, vamos resolver muito o problema. Tá bom? Vamos continuar, vamos lá. Primeira solução é agora, hein? Precisa ser convencido da sua necessidade de descansar. O que a gente faz? Vamos pensar umas soluções. Primeira coisa é que você, meu irmão, precisa ser convencido da sua necessidade de descansar. Se você não estiver convencido, nada mais adianta. Você precisa entender essa necessidade. Se o próprio pastor não estiver convencido, mesmo com os apelos familiares, facilmente ele vai dar um jeito de burlar o descanso. Talvez alguns sejam convencidos apenas quando se verem no pronto-socorro, com arritmia louca. Ou apenas quando perceber seu filho envolvido com drogas, promiscuidade e falar, ué. Ou apenas quando a esposa inexplicavelmente pedir o divórcio. Você não é capaz de viver assim, com horas e horas a fio. Você precisa renovar a mente pastoral no que diz respeito ao seu entendimento e vocação. A sua principal vocação é ser crente, é ser seguidor de Jesus. A sua segunda vocação é ser marido. A sua terceira vocação é ser pai. Ser pastor vem depois disso. E a organização do seu tempo tem que levar isso em conta. Pastores seguem com comportamentos autodestrutivos para a sua saúde, para a sua família, mesmo tendo claras evidências de que as coisas não vão bem. Talvez isso esteja ligado à hagiografia que fazemos, à beatificação que fazemos de algumas figuras ministeriais. Por exemplo, a gente pega para ler o livro sobre Richard Baxter e seu ministério em Kidderminster. E a gente lê sobre a agenda de visitação dele e quantas vezes ele visitava cada família, etc, etc. E pode ser animador e trazer instrução para a gente, mas também pode ser paralisante.
e danoso ler sobre essas coisas. Seu ritmo de visitas, de ensino, de catequese, podem nos soar como um grande alvo heróico do pastor. Além disso, a gente olha nossos colegas de seminário, nossos professores, os colegas mais velhos, e eles são impressionantes mesmo. E talvez isso traga para você a ideia de que você só vai estar sendo fiel ao ministério se você estiver fazendo tanto quanto fulano. Seja Baxter, seja uma figura da sua igreja, um colega. Mas vamos lembrar de algumas coisas. Primeiro delas, só houve um Baxter. Não é você. Não sou eu. Ele é famoso justamente por ser extraordinário. Ele não é ordinário. Às vezes a gente olha o extraordinário e fala, eu preciso ser assim. E não, cada um é chamado para o que é chamado e cada um tem dons diferentes. Segunda coisa, o contexto rural que esse homem vivia é muito diferente do nosso. Baxter não gastava 1 hora de trânsito para ir da maternidade para o cemitério. A vida era ocupada, é claro, mas não como o contexto da gente que vive em grandes centros urbanos. Em muitas das nossas situações, por exemplo, famílias só chegam em casa depois de 7h30, 8 horas da noite. É o caso da minha igreja, boa parte das pessoas da igreja não estão em casa antes das 7h30, 8 horas. Se eu for querer implementar o modelo baxteriano de visita pastoral nessas famílias, significa que quando que eu vou fazer isso? Todas as noites. Todas as noites eu vou estar fora, tentando cumprir uma agenda de visitação dessas. Quem que vai sofrer com isso? Eu e minha família. Sendo que tem alternativas. No meu caso, por exemplo, eu já percebi que o melhor jeito é encontrar o povo durante a semana, durante o dia. Frequentemente eu faço almoços de conversas. É uma forma de fazer visita. Muita gente trabalha mais ou menos na região onde eu tenho meu escritório, a gente almoça juntos. Segunda, terça, quarta, quinta, estou almoçando com alguém da igreja. É a mesma coisa de estar na casa deles? Não. Mas é o que dá para eu fazer. Terceira coisa, Baxter recomendava que as igrejas não fossem maiores do que cada pastor poderia cuidar adequadamente. Mas não é nossa realidade. Dificilmente um de nós pastoreia uma igreja que a gente realmente sente que não, dou conta de cuidar de todo mundo. Sempre está escapulindo alguma coisa. Cultura de visitação não é necessariamente o ideal para a nossa realidade urbana de metrópoles como nós vivemos. Pensemos em alternativas. Tinha uma coisa que eu fazia uma época que a gente tinha muitos jovens universitários. Às vezes eu ia lá para a Universidade de Brasília, almoçava com um, tomava um café em seguida com outro, organizava de acordo com a agenda de aula da galera, passava assim 6, 7 horas lá na universidade encontrando 5, 6, 7 jovens em sequência, ao invés de tentar ir na casa de cada um deles, ou levar cada um deles no meu gabinete. Assim funcionava legal. Não sei, a gente pode ser criativo com isso. Mas entenda que esse ideal de seguir os gigantes pode ser muito danoso. Veja, a esmagadora maioria de nós, todos nós, pastores da cidade, nós não seremos lembrados daqui a 2 ou 3 gerações. Não vão escrever biografia a nosso respeito. Não vamos virar nome de rua. No máximo o nome de um anexo na igreja, alguma coisa assim. Nós seremos meros pastores ordinários. E deixa eu te contar uma coisa. Tudo bem. Tudo bem. Nós que recebemos poucos talentos, Deus só quer que você seja fiel neles. Sem se preocupar em ter que fazer mais do que Ele exige de você. E cuidado, lembra que o preço da grandeza às vezes é muito alto. Talvez você leia a biografia de George Whitefield e você fica maravilhado com a ideia de, puxa vida, como seria legal. Multidões vindo me ouvir pregar, onde eu vou, junta multidões. Nem os gatos pingados aparecem quando eu prego, nem aquela meia dúzia. Como seria legal fazer isso? Você quer isso? Se tornar um grande dos pregadores da história ao custo da devastação do seu casamento? Foi o que aconteceu com ele. Whitefield pecou em negligenciar sua esposa. Seria mais fiel ter pregado menos para multidões e cuidado melhor do seu lar. Pastores precisam se convencer de que é bom e bíblico cuidar do corpo e da saúde, não matar o cavalo que Deus te deu para levar essa mensagem adiante. Spurgeon, por exemplo, alerta: ficar sentado muito tempo numa só posição, com os olhos fitos num livro
ou movendo uma caneta, é em si mesmo fatigante à natureza. Porém, acrescente-se a isso um quarto mal ventilado, um corpo que passa muito tempo sem exercício físico, um coração sobrecarregado de preocupações, e teremos todos os elementos necessários para arranjar um fervente caldeirão de desespero. É isso. Nós representamos o bom pastor. Nós não devemos assumir o lugar dele. E o bom pastor nos ensinou que há um quarto mandamento, que diz que você precisa parar. Você precisa parar. Isso é humildade, gente, diante do Senhor. Isso é dependência. Isso é alegria em saber que Ele provê mesmo quando nós não estamos produzindo. O princípio do descanso sabático nos lembra de nosso lugar. Charles Spurgeon, mais uma vez, nos chamando a esse tempo de benefício, de refrigério. Spurgeon diz: aquele que esquecer o zumbir das abelhas, o barulho dos pombos selvagens na floresta, o canto dos pássaros no arvoredo, o ondular do regato por entre o junco e os lamentos do vento entre os pinheiros, não tem por que se espantar caso seu coração fique pesaroso. Passar o dia respirando o ar fresco das montanhas, fazer uma excursão de algumas horas na tranquilidade das árvores, servirá para varrer as teias de aranha das cabeças cheias de vinco dos nossos fatigados ministros, que já andam meio mortos. Uma tragada de ar marinho, uma firme caminhada contra o vento, não dará graça à alma, que é o que há de melhor, mas dará oxigênio ao corpo, coisa que vem em segundo lugar. Eu imagino que o príncipe dos pregadores não se oporia que eu incluísse também aqui algumas outras atividades úteis para revigorar o coração, talvez andar descalço na areia um pouco, ir ao cinema com a esposa, jogar videogame com o filho, que ele vive pedindo para você jogar, suar a camisa correndo atrás da bola com a turma do prédio, puxar ferro na academia, passear de caiaque, sei lá. São inúmeras as formas em que a gente pode desfrutar do fato de que Deus nos deu um corpo, de que Deus nos deu músculos e ossos e ligamentos, e que isso tem a ver com santidade, gente. Dormir também conta, tá? Descanso e lazer têm de ser presentes na vida pastoral. Caso surjam as necessidades urgentes, a família deve aprender, sim, a entender e até amar esse aspecto do ministério. Mas, por exemplo, se um familiar tem o seu passeio frustrado por uma emergência eclesiástica, papai, marido, deve desenvolver a boa conduta de pedir perdão e de buscar uma alternativa em outro horário. Prometeu para a filha levá-la no parque. Surgiu uma emergência pastoral. Filha, me perdoa, a gente tinha combinado, não vou poder ir. Mas a gente vai outra hora. E realmente vá outra hora. Ted Tripp diz o seguinte, falando sobre o fato de que você deve ser um guardião do tempo familiar. Sua família tem que estar na sua agenda fixa. Ele diz o seguinte: você tem de guardar um tempo para sua família ou não terá tempo junto deles. Esteja certo de organizar sua vida e seu ministério de forma a garantir um tempo com a sua família. Eles precisam de tempo com vocês. Tempo para brincar e para os pequenos prazeres de estarem juntos. Entenda que isso é esperar no Senhor. Confiar e esperar no Senhor envolve confiar no que Ele diz sobre como a vida deve ser. E funcionamos com período de descansos entre o trabalho. Então, primeiro, você precisa ser convencido de que isso é necessário. De que isso não é para pastores moloides, para pastores fracos, para pastores à toa, para pastores secundários, que isso é necessário para todos nós. Segunda verdade, segunda solução é convencer a liderança da igreja. Por exemplo, na igreja presbiteriana nós temos o conselho, outras igrejas têm outras formas, mas tem algum tipo de liderança. Uma vez que você está convencido, você precisa levar aos outros líderes isso. Muitas vezes os presbíteros, ou seja o que for, são surpreendidos ao descobrir que os seus pastores estão caindo de exaustos e pensando em deixar o ministério. É preciso que eles estejam do seu lado, entendendo os limites do ministério excessivamente pesado. Muitas vezes o relacionamento entre pastor e liderança não é sadio.
Muitas vezes as exigências são exageradas e não realistas. E o pastor precisa achar formas de mostrar isso aos líderes. A mostrar que eles têm responsabilidade de descanso e tempo com familiares e, de fato, não ceder às pressões. Esse tipo de coisa precisa ser conversado antes de você aceitar um convite para pastorear uma igreja. Isso tem que ser parte da conversa. Muitas vezes, quando a gente vai conversar com uma igreja acerca de assumir um pastorado, a gente fala de várias coisas. Visão ministerial, isso, aquilo, programações da igreja. Inclua isso. Que você tenha a expectativa de que você vai ter um dia de folga na semana. Você trabalha domingo. E que realmente vai ser folga. Muitas vezes a gente fica constrangido de tratar dessas coisas porque parece mundanismo. Mas, biblicamente falando, isso é algo de importância espiritual profunda. Significa que você vai estar liderando e modelando os membros da sua igreja acerca disso também. Você não vai ter como exigir dos membros da sua igreja que eles cuidem bem dessas coisas se nem você faz. A liderança pode e deve ser a sua maior parceira nessa ideia, dividindo a carga, recrutando outros membros da liderança para te ajudar em tarefas, verificando se a remuneração está adequada. Isso é algo, por exemplo, muitas vezes você é chamado para uma igreja e combina-se uma remuneração e 10 anos depois, continua aquela remuneração, só que a inflação já comeu quantos % daquilo. Então precisa haver o cuidado, alguém responsável por a cada 1, 2, 3 anos que seja, revisar isso, a realidade da igreja, a realidade inflacionária, a realidade de como é o custo de vida, sendo sensível à necessidade de contratar outros pastores auxiliares. Muitas vezes a igreja vai crescendo, crescendo e crescendo, e a arrecadação cresce também. Cresce exponencialmente o trabalho, a demanda, mas a liderança não quer saber de trazer um outro pastor para te ajudar. O chato é o seguinte, quem que vai ensinar isso para a liderança? Quem que você acha que vai ensinar isso para a liderança? É você mesmo. Mas, poxa, se eles não estão fazendo, alguém tem que ensinar, e você é responsável por ensinar o caminho que devem andar, inclusive no que diz respeito a cuidarem de você. Mesmo que não vá dar fruto no seu ministério, que seja só no próximo, que vai ficar bom só para quem vem depois de você, tudo bem. Sua responsabilidade é isso. É importante que a liderança da igreja esteja comprometida com um bom cuidado de quem cuida deles. Paulo se alegrou quando os filipenses demonstraram interesse em cuidar das necessidades dele. Não basta você estar convencido, vai ser muito difícil isso andar bem se a liderança não estiver convencida. Lembra Jetro alertando Moisés, Êxodo 18? Que não era bom o que ele fazia, de tentar fazer tudo sozinho, que ele precisava dividir a carga. O pastor precisa dividir a carga também. Além disso, a gente precisa convencer a igreja. Alguém tem que ensinar o povo de Deus sobre essas coisas, e é desconfortável, sim, parece advogar em causa própria, mas isso é parte de ensinar todo o conselho de Deus, e a Bíblia fala sobre essas coisas, e um pastor fiel à Bíblia precisa treinar o seu povo, inclusive sobre isso. E sim, há barreiras históricas, há barreiras culturais, há barreiras denominacionais. De novo, pode ser que sejam necessárias 2, 3 sucessões pastorais para que isso dê fruto, mas vale a pena fazê-lo. Muitas vezes quem colhe não é quem plantou, mas planta. Como que a gente implementa algumas mudanças concretas? A primeira delas, querido, é a sua folga pastoral. Você precisa levar isso a sério. Spurgeon, de novo. Nossos domingos são os nossos dias de trabalho maior. E se não descansarmos em algum outro dia, ficaremos prostrados. Felizmente, boa parte das igrejas concede aos seus pastores um outro dia na semana, seja segunda-feira, alguns de vocês talvez usem a segunda-feira para um descanso, outros usam a sexta, não sei como você faz, mas você precisa levar a sério esse compromisso de descansar e não ficar arrumando atividade ministerial. A sua esposa, tem certeza, ela tem uma lista de coisas para fazer na casa que está esperando esse dia.
tem coisas a arrumar, mas tem gente querendo passear. Aproveita que segunda o cinema é mais barato normalmente. Se for preciso, desliga o celular, sai da cidade, entra no cinema, preserve essa folga. Trate a sua folga como um compromisso. Acho que esse é um segredo para isso. Você precisa entender que folga não é tempo livre, folga é tempo comprometido. Comprometido com descanso. Não é tempo livre. Tempo livre a gente acaba preenchendo com toda sorte de coisa. Mas se você colocar lá na sua agenda, segunda de manhã, parquinho com a minha filha. Tá lá na agenda. Tão sério quanto a reunião de outra coisa aí. Segunda à tarde, cinema com a esposa. Tá lá na agenda. Bota lá. E se alguém aparecer fazendo um pedido de última hora, querendo usar o seu sábado de manhã, sua segunda-feira à tarde, seja qual for o dia de descanso, não diga que você está livre. Você não está livre. Você tem um compromisso familiar. Você não precisa dizer qual é. Você não precisa dizer mais que isso. Mas ficar cancelando as idas ao parquinho, o jantar a dois, a visita familiar aos primos ou aos sogros, o cinema combinado, tudo isso vai passar para sua esposa, para os seus filhos e para a sua igreja. A ideia de que família é algo secundário. Existem emergências? Existem. Mas são raríssimas as emergências que de fato exigem que você largue tudo e corra lá. Ou que você cancele o seu descanso. Sim, acontecem acidentes graves, falecimentos, suicídios, mas a maior parte das situações que as suas ovelhas tratam como urgente, podiam esperar o dia seguinte. Podiam. Ou podiam ser direcionadas a um outro líder da igreja. Outra forma de diminuir o fardo é, como lembrando o paradigma de Atos 6, você precisa começar a entregar algumas coisas na mão de outras pessoas. Quer ver um exemplo simples e banal? Talvez na sua igreja tenha um boletinzinho que você escreve um artigo toda semana. Legal, proveitoso, útil, se você gosta de fazer, não estou dizendo para não fazer. Algo ali em torno de 800 a 1000 palavras, mas leva um tempão para fazer, não leva? Entre você pensar o tópico, pesquisar o tópico, escrever, revisar, pode se perder uma tarde inteira. Por que não utilizar, por exemplo, nós temos inúmeros devocionários de Spurgeon, de Calvino, de John Piper, disso. Lá na igreja a gente faz assim, cada semana a gente só Ctrl+C, Ctrl+V. Devocionário, John Piper, não sei o que, alegria inabalável, seja o que for. Se você sentisse necessidade, certa semana específica, que você quer se comunicar com a igreja, algo específico, beleza, essa semana eu vou escrever. Mas esse peso de toda semana você tem que produzir um texto de 1000 palavras, isso é um pezinho que não precisava ter. Deveria ser um espaço para você usar quando você quer. Aprenda a lidar com oportunidades festivas como festivas. Outro dia desses, churrasco do grupo de jovens, todo mundo lá conversando, festa, linguicinha, Coca-Cola, aquela coisa gostosa. Eu com minha filha na piscina, lá no lugar, outros pais com suas crianças na piscina, aquela brincadeira, e logo chega alguém do meu lado assim, pastor, aquela cara triste, né, que a ovelha sabe fazer. Preciso conversar, o senhor tem uma meia hora agora? Eu falei, não, estou na piscina. Não era nada sério, sabe? Era alguém que queria atenção ali no meio do churrasco, queria sair dali para sentar num canto e ficar conversando com o pastor. Talvez quisesse até ser visto nesse aspecto de, ó, a pessoa está com problema ali e tal. E eu falei assim, vamos conversar, sim, não agora. Me manda uma mensagem, a gente marca uma hora de gabinete, tá bom? Ah, tá bom, tudo bem. Nunca nem marcou. Não era nada que precisava ali, sabe? Não cedi. Tem gente que não aguenta ver o pastor livre, a verdade é essa. Se você está num evento social da igreja, irmão, isso é um evento social da igreja, não é uma extensão do seu gabinete. É hora para você estar circulando, conversando de futebol, disso, daquilo, socializando com as pessoas. Eventos sociais são para socialização, não são para você ficar lá fazendo mini aconselhamentos em cada uma das rodas. O gabinete mal planejado também é um problema. Talvez você possa conversar com a sua liderança, estabelecer uma espécie de agenda fixa de horários. Por exemplo, sei lá, eu dedico terças de manhã, quintas à tarde e o almoço de quarta-feira para aconselhamentos. Torne isso conhecido da igreja e as pessoas tentam se adequar a isso.
Uma situação comum é que o pastor precisa abrir exceção no seu dia de folga, porque certa ovelha pediu ajuda e ela só pode naquele dia. Só pode naquela noite que você já tinha combinado de ir na pizzaria. Só pode naquele dia que vai ter uma festinha infantil que você ia levar suas crianças. Só pode naquele dia. Na minha experiência, acho que é verdade para você também, muito raramente a pessoa de fato só pode naquele dia. O que ela quer dizer com só posso naquele dia é esse dia é conveniente para mim. Mas ela não se preocupa em ser inconveniente para você, porque ela quer que seja inconveniente para ela. E muitas vezes o que nós fazemos? Sacrificamos a folga, a noite com a família, o que for. Mas essa mesma ovelha, com tranquilidade, se sujeita aos horários de atendimento do médico, do fisioterapeuta, do dentista, chega mais tarde no trabalho, perde o horário de almoço, pede para alguém pegar o filho na escola, compensa as horas de escritório no dia seguinte, ela dá um jeito para ir ao médico. Mais de uma vez descobri que a pessoa não tinha como vir falar mais cedo comigo, porque ela não tinha, e tinha uma questão de vida e morte que ela precisava tratar hoje comigo. Aí ela, não, mas eu só posso 4 horas. Tá bom, só 4 horas, mas aí eu vou atrasar. Mas eu preciso muito, pastor. Aí eu descubro que ela estava vindo do Pilates. Entendeu? Eu precisava esperar, mas ela não podia perder o exercício dela, ou o que fosse. Muitas vezes é assim, gente. Existem situações que são realmente urgentes e não pode ficar para tudo. Existem, mas você precisa aprender a fazer essa triagem melhor. Às vezes, por exemplo, tem uma conversa, nós somos 3 pastores lá na igreja, às vezes alguém chega e fala assim, pastor, estou precisando conversar contigo nos próximos dias. E eu olho a agenda e realmente já está tomada, não é preguiça, está tomada. E eu falo para ela o seguinte, olha, eu só vou ter horário semana que vem, mas os outros 2 pastores eu posso ver se um deles pode. Muitas vezes a pessoa fala, não, pastor, deixa para lá então. Ou então, semana que vem. Poxa vida, então não é tão urgente assim. Se fosse urgente mesmo, ela topava conversar com um dos outros pastores. E assim vai. As ovelhas precisam se acostumar com a ideia que o pastor, embora não seja um médico com horários rígidos, nós temos mais flexibilidade. Nós temos outros afazeres. E nós não estamos ali à toa no escritório, no gabinete, esperando alguém aparecer para fazer qualquer coisa. Redes sociais também, essa facilidade que as pessoas têm a gente o tempo todo, embora possa ser uma enorme bênção, facilmente pode acabar na ideia de que o pastor está disponível o tempo todo ali para consultas de WhatsApp. Com frequência eu recebo perguntas de WhatsApp assim, tipo, pastor, qual é mesmo aquele texto que Paulo fala sobre a criação gemendo? Eu falo, criatura, bota isso no Google, você já teria achado. O mesmo tempo que você escreveu para o pastor para perguntar, você tinha feito no Google. Paulo, criação, gemendo. Pá, tinha aparecido lá. Aí o que eu faço? Normalmente eu ignoro algumas horas. Aí eu pergunto, você já procurou no Google? Eu faço alguma coisa assim? Então as pessoas mandam uma mensagem assim, pastor, me explica 1 Pedro 2, 3 anos. E eu falo assim, o que você já leu a respeito? Não li nada não, achei mais fácil vir te perguntar logo. Aí ela quer que você pare lá, 15 minutos, gravando um áudio, ou que você vá pesquisar e tal. Enfim. O Ronaldo Lidório, pastor Ronaldo, sugere sabiamente que filhos servem como um bom indicativo a respeito desse equilíbrio. Ele diz, um bom termômetro são os filhos. Eles precisam ter alegria ao ouvirem sobre o ministério. Eles devem participar das conversas e também um pouco da dinâmica. Se isso não acontecer, se o assunto for um peso, um motivo de descontentamento, possivelmente algo está errado. E eu imagino que são muitos os filhos de pastores que adorariam que papai tivesse escolhido outra coisa. O pastor é apenas um homem, gente, com limitações inúmeras de sermos humanos num mundo caído com corpos caídos, lidando ainda também com o velho homem. E a gente precisa se acostumar a viver como tal. O que está em jogo é muito valioso, gente. É o próprio entendimento de quem nós somos e de quem Deus é por nós. Pastores que vivem como se fossem super-heróis da fé passam uma falsa mensagem para suas famílias e suas ovelhas acerca do que é a vida cristã. Jared Wilson diz, pode soar nobre e piedoso manter um horário de funcionamento que nem o de lojas de conveniência, mas isso é uma via expressa para a exaustão física, assim como para um gradual ressentimento do rebanho. Um pastor sem limites tem um problema de idolatria, e ele está encorajando a sua igreja a ter problemas de idolatria também.
Bons pastores devem estar disponíveis para a sua igreja, sim. Mas maus pastores tentam estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias na semana. Leia com atenção. Você não é Jesus. Pare de tentar ser. Só Ele é onipresente, só Ele é onipotente. Sim, o ministério é duro, a gente leva o morrer de Cristo, nós nos desgastamos em prol das ovelhas, não nego isso. Apenas indico que o ministério já é duro demais, sem que a gente coloque sobre nossos ombros cargas que são desnecessárias, seja por nossa vaidade, arrogância, ou pela impiedade do povo. Precisamos esperar no Senhor para a renovação das nossas forças. E a atitude de fé é confiar no padrão que Deus deu, de que nós precisamos descansar, ainda que isso seja contracultural. Ainda que isso signifique falar em menos eventos. Mas a gente honra a Deus, fazendo do jeito que Ele mostra para fazer. Descansar é bom e necessário para o pastor. Sua vida e a de muitos depende disso. Vamos orar? Senhor, agradecemos por que a Tua palavra não silencia acerca dessas coisas. Embora às vezes nós não queiramos ouvir as respostas. Ajuda-nos, Senhor, a examinar o coração e a lidarmos bem com isso tudo. Em nome de Jesus. Amém. Uau! Bom, para a gente retomar aqui, duas coisas. Primeiro, as crianças, vou deixar para depois do bate-papo fazer a EBD, tem 12 minutos apenas, os pais com as crianças vão combinar aí hoje como farão, tá? Mas eu quero vocês um pouquinho aqui ainda, viu, crianças? Só mais um pouquinho. Primeiro, isso já falei. Segundo, queria ouvir da Bianca e da Sara, que estão ali, não sei se a Ana Luísa também conseguiu pegar alguma coisa. Mas eu queria ouvir de vocês, querida esposa e querida filha. Seria melhor para nossa família que marido / papai continue pastor ou ele deixe de ser pastor? Bianca e Sara. Espera aí, agora dá para ligar, vai. Vou repetir a pergunta. Seria melhor para nossa família? Só o microfonezinho da Bianca aberto, tá? Seria melhor para nossa família marido / pai deixar de ser pastor ou continuar sendo pastor hoje? Continuar sendo pastor. Eu também gostaria de continuar. Por quê? De acordo com o que nós ouvimos hoje, nós estamos no caminho, não somos perfeitos, mas estamos no caminho ou estamos fora dele? O que vocês acham? Estamos no caminho, podendo melhorar sempre, mas você consegue administrar muito bem, né, o tempo que você dá para a família. Também acho. Tá bom. A gente combinou isso antes, crianças? Não. Vocês tinham visto esse vídeo comigo antes? Não. Os irmãos da igreja vão acreditar na palavra delas? Eu minto, elas não. Eu minto, elas não. Gente, essa era a primeira palavra que eu queria nessa manhã. Por quê? Porque, em parte, a quinta igreja tem que glorificar a Deus pelo que ela tem recebido e o que ela tem vivido. O que a Bianca e a Sara disseram aqui agora é uma prova de que a gente está no caminho. Isso é para a glória de Deus. O que o pastor Emílio Garofalo falou tem sido um ideal bíblico que nós temos buscado crescer. Nós não estamos lá, mas estamos a caminho dele, sim. E a gente precisa glorificar de pé, diria o teólogo chapeludo Valdemiro Santiago. E a gente louva ao Senhor. E eu quero aqui agradecer a Deus pela liderança, especialmente pelo pastor Tony, meu auxiliar, meu amigo, sua família, mas também por todos os pares da liderança, o corpo diaconal, a diretoria estatutária, todos os irmãos dessa igreja têm crescido e nos ajudar a dividir as cargas. Pastor Tony, você concorda? Amém, pastor Tony? Concorda? Dando um joinha lá. Eu sei que você está de férias, não pode falar nada. Então só o joinha serve. Brincadeira. A barriguinha dele, igual a barriga de cachaceiro. Sai fora, rapaz. Você é crente. Tá bebendo não, hein? Então. Gente, eu louvo a Deus por isso. Pela minha família,
e pela liderança da Quinta Igreja, que tem nos ajudado a crescer nisso, delegando, permitindo-se ajudar, permitindo-se compartilhar a carga, e tem sido uma bênção. Tá? Agora eu quero franquear para os irmãos um pouquinho, inclusive caso alguns irmãos tenham sentido no seu coração que na sua família Deus tocou em alguma área e você percebe que tem que mexer em alguma coisa, se você quiser testemunhar rapidamente aí, eu gostaria de franquear a palavra, seja em relação à igreja, ao pastorado, seja em relação à sua família, alguma coisa Deus tocou o seu coração com essa palavra que nós ouvimos? Quem quer dar uma palavra aí para compartilhar? Irmã Deni ligou o microfone de propósito ou foi sem querer, irmã Deni? Sem querer, estou querendo ligar o áudio. Não. Sim, tá ligado. Se ela quer falar, pode falar. Não, foi muito bom, foi muito bom. Não, quero ouvir. Então tá bom, então. Eu vou desligar aqui o áudio um bocadinho, então. A senhora continua ouvindo a gente aí. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa que Deus tocou o seu coração, mexeu com você? Eu, particularmente, por exemplo, percebi que eu preciso lutar contra a minha idolatria. Muitas vezes eu quero, sim, me sentir insubstituível, irmãos. Eu confesso aqui. E está em voga, está em evidência sempre, massageia muito o ego. É um desafio deixar que Cristo apareça por meio da igreja e que meu nome seja esquecido. Não é fácil. Especialmente quando eu acho que eu vou fazer melhor do que outras pessoas. Especialmente quando eu acho que eu vou fazer melhor. E, na verdade, isso é auto-idolatria. Eu preciso vencer isso mais na minha vida. E eu vou tentar. Vou desaparecer ainda mais. Posso falar? Fala, Michele. Mamãezinha linda! Fala! Não, primeiro eu quero elogiar, porque desde quando eu estou caminhando aí na Quinta Igreja, a gente está caminhando, percebo o Senhor bem direto em relação à sua organização com tempo em família, precisa isso. Mas isso que o Senhor falou é verdade. Que o Senhor esteja te abençoando. Às vezes, porque eu também sou assim, a vontade de organizar o papel, o jeitinho do nosso jeito, às vezes a gente não dá liberdade para outras pessoas que são diferentes fazer, né? Mas o Senhor está de parabéns assim, em relação à organização, porque desde quando eu entrei aqui, se eu falar, em primeiro lugar, eu tenho meu tempo, e isso, que Deus continue na família do Senhor. E eu tirei também lições para a minha vida, não que eu sou pastora ou algo assim, mas em relação a saber admitir e encontrar o limite no trabalho, saber que nem sempre você vai conseguir ser extraordinário, você vai ser ordinário muitas vezes. Muito bom, Michele. Muito bom esse comentário. Obrigado pelo carinho. Espero o senhor crescer. Deixa eu ver agora um visitante nosso que está com a gente. Yanis, você agora. Rapaz, esse topete seu tá bonito, cara. Eu queria ter um topete desse, mas não é pequenininho, não consigo mais, tá caindo tudo. Fala você, Yanis. É muito gel, muito gel. Pode falar você, Yanis. Tá ouvindo agora? Perfeitamente. Não é gel, não. Ele acorda bonito, assim. Hoje tá do jeito, tá natural hoje. Você é uma mulher apaixonada, uma mulher apaixonada. Coisa linda. Fala, meu queridão. Então, pastor, eu percebo que o vislumbre de uma igreja saudável ou de um ministério saudável não é exatamente os frutos ou o trabalho sendo feito, mas a família da pessoa, ela demonstra que está sendo um bom trabalho. Eu tenho me preocupado muito com isso e a conversa hoje veio muito no meu coração a pensar assim, a minha família precisa estar bem, os meus filhos precisam estar amando isso, amando ir à igreja, amando ler a Bíblia, porque isso é demonstração do ministério que começou na minha família. Se isso não estiver acontecendo, lá fora você pode ganhar o mundo, mas você vai perder sua filha para as drogas e o que for. Então, assim, isso tem me doído muito, porque o mundo está jogando muita coisa para nossos filhos, para nossa família, e a gente tem que filtrar o que realmente está sendo benéfico e o que está realmente tirando eles do foco do Senhor. Então, falou muito para mim por causa disso. A minha família tem que ser o primeiro ministério. E depois, os frutos que vão estar lá fora, e é muito bonito ver essa família falando isso, né? Que gostaria que o pastor continuasse sendo pastor, porque isso prova de que isso é uma coisa leve para eles, é uma coisa boa, é uma coisa agradável. E não é uma coisa pesada, né? Glória a Deus, Eli. Obrigado por sua palavra.
Que delícia poder te ouvir aqui, meu irmão. Que a gente possa crescer juntos. Irmãos, estejamos orando pelo pastor Josué Galhardo, pastor do Yannis. Ele está passando mal hoje, vai fazer o teste do Covid, não está se sentindo bem, não. Tá? Depois até vão lembrar de orar aqui no final pela vida dele. Mas obrigado, Yannis. Manda um abração para ele. Léo, Kesley, vocês agora. Eu acho que durante esse tempo a maior experiência de algo que o pastor falou aí é a gente ter em mente que o pastor pode ser substituído por um irmão, por um outro líder, por uma outra pessoa que também pode nos aconselhar e nos ajudar. Tanto, né, o pastor aprendeu isso, de não ficar com ciúme se a gente chamar outra pessoa para nos ajudar, né? E a gente também falar assim, mas se eu me aconselhar com fulano e o pastor ficar chateado, tem essas duas coisas, né? Que eu queria a oração do pastor porque é mais forte, porque o aconselhamento dele vai ser mais certo, ou porque também, se eu conversar com outra pessoa, o pastor vai ficar chateado comigo. Então, você saber dosar isso e conseguir também saber onde você vai procurar essa ajuda, né? Porque, às vezes, a gente também tem aquela pessoa que eu quero procurar porque ela vai falar o que eu quero ouvir. Então, a gente também saber discernir daquilo que eu aprendi com o meu pastor, se aquele que está me orientando está sendo bíblico como ele seria, né? Tem todo esse caminho aí, e acho que a gente já cresceu muito nessa área, mas realmente ainda é difícil. Às vezes eu estou com uma angústia que eu penso, poxa, o pastor que ia resolver, ele saberia falar, né? E a gente ter essa maturidade de procurar as outras pessoas e dar oportunidade para todo mundo estar crescendo junto também e ser pastoreado mutuamente. Kesley, eu vou aproveitar a sua palavra, inclusive, para fazer uma das aplicações que eu queria no final, é que, irmãos, se nós seguirmos o que esse pastor colocou, eu acredito que ninguém aqui consegue colocar biblicamente objeção às questões que ele colocou. Biblicamente, a gente não consegue objetar, a gente não consegue contrapor, contra-argumentar. A gente pode até fazer isso de forma antibíblica. Bíblica a gente não consegue. Então, a gente tem que se render. E se a gente se render a esse tipo de mentalidade, uma aplicação importante. A gente achei demais, né? Toda hora uma piadinha, que ela é boa demais. Mas se a gente não se render à palavra, o que vai acontecer é que a gente vai se sentir num deserto. Numa igreja buscando biblicamente o pastorado, se a gente não quiser esse pastorado bíblico, que vem, como a Kesley colocou, por meio do pastorado diluído na vida comum de todos os crentes, eu vou sentir falta daquele gabinete, daquela visita pastoral, daquele tipo de coisa que eu tinha antigamente, o pastor girava em torno de mim o tempo todo. Como eu não vou receber, eu vou achar que a igreja não me pastoreia. E vou me sentir no meio de um deserto, onde outros estarão sentindo-se cuidados, guardados, abraçados, como temos em nossa igreja, tantos irmãos. Haverá aqueles que estarão se sentindo sozinhos, abandonados. Por quê? O pastor nunca tem tempo para mim. Uma coisa que eu aprendi, eu quero inclusive colocar para vocês, eu não tinha essa ideia, e isso mexeu comigo. A Bianca, eu peço perdão a ela aqui, a gente não conversou sobre isso antes, mas eu preciso dizer isso aqui publicamente. Há muitos anos, a Bianca me chama a atenção, porque nos retiros da igreja, em tempo de lazer, em passeios da igreja, eu sempre digo para ela que eu estou trabalhando. Eu não estou ali para ficar com a família. Não são minhas férias. Eu não estou de folga. Os irmãos estão, eu não. E por isso os irmãos me chamam na hora da piscina, na hora do futebol. Eu marco o gabinete, às vezes, a tarde inteira, com pessoas que poderiam, sim, esperar. Não são questões emergenciais. Muitas precisam se avaliar se não é aquele espírito de porco que o Garofalo falou, de querer aparecer para todo mundo ver. O pastor parou tudo por causa de mim. Ai, que bonitinho. O pastor gira em torno de mim. Tem que pensar, eu não estou dizendo que quem faz assim, mas todo mundo tem que pensar nisso. Qual é a motivação verdadeira? Mas muitas vezes, Bianca, você me falou isso e não tem sido diferente, porque eu não tenho mudado. Mas isso me bateu forte. E aí eu falo assim para você, não, fica vocês aí, eu vou cuidar de ovelhas. E eu tenho me esquecido que eu tenho que ficar com as minhas ovelhas de casa na piscina também.
eu preciso jogar bola com as minhas filhas, com os adolescentes da igreja. Isso faz parte do pastorado. E eu quero mudar, irmãos. Eu estou em pecado com a minha família e com a igreja ao agir como eu tenho agido. E eu vou mudar isso aí, viu? Tá ok? Diria o teólogo Bolsonaro, que o irmão José Dac gosta tanto. Irmã Ana Maria, senhora agora. O que eu aprendi muito nessa mensagem desse pastor, e que não vale só para os pastores, eu acho que vale para todas as pessoas que trabalham na igreja, porque tem pessoas que ganham cargo na igreja e, às vezes, a pessoa não procura ensinar aquilo para outra pessoa. Quer fazer tudo sozinho. Tem um grupo, mas faz tudo sozinho. Então, isso também vale para nós. Se nós temos saber passar para outra pessoa fazer aquilo que a gente acha que só a gente sabe fazer. Então, serve também para outras pessoas que trabalham na igreja, para outros grupos também. Eu acho que vale isso que nós aprendemos hoje. Para mim, foi muito edificante, crescente, vale para o pastor também, ele aprendeu muita coisa, eu percebi que ele estava aprendendo muito ali, ouvindo esse pastor falar, e vale para a gente também. Se eu sou líder, só tomei dando pé no ouvido direto. Eu posso ensinar os meus liderados, né? Muito bom, irmã Ana. Rina, você agora? O legal é isso, né? A gente sabe que o pai tomou cada voadora, cada chicotada, porque a gente sabe que ele gosta também de monopolizar as coisinhas, né? De ficar com muita coisa para ele fazer, e ele não gosta de mandar os outros, né, fazer. Então, a gente sabe que é chicotada mesmo. O Fábio estava até aqui, antes de você tocar nesse assunto, o Fábio estava aqui falando, retiro não é lugar de gabinete, retiro é lugar do pastor Alex conversar com todo mundo, brincar de bola, conversar com a galera, deitar com a família, né? Como todos os irmãos também, né? Claro que pode acontecer uma outra e depender mesmo, né, da situação de os irmãos conversar. Mas tem muito irmão capacitado na nossa igreja, não tem necessidade de ser... Não, meus irmãos. Tem muita gente que pode bater um pau, pode trocar uma ideia. Se o pastor Alex ficar com ciúme, depois a gente faz um gabinete para ele melhorar nessa questão, né? Eu particularmente melhorei muito, porque eu não tinha na minha cabeça essa questão da segunda-feira. Então, como domingo eu em casa estava descansando, segunda eu tinha um problema e às vezes eu falava com o pastor Alex. Eu fui chamada a atenção, estou contando isso aqui para vocês verem que, assim, é normal a gente ser chamada a atenção mesmo, e é bom para o nosso crescimento, porque a gente entende que o pastor está lutando contra os pecados também, porque seria muito legal para mim ele me atender, coisa que não era urgente, muito mais fácil para mim, mas não foi, eu acho que não foi legal para ele me chamar atenção, mas na segunda vez que eu mandei uma mensagem, uma segunda-feira, ele falou comigo e eu fui orar, né? Porque eu fiquei com raiva na hora. Mas aí, graças a Deus, né? Eu vi o cuidado com a Bia, o cuidado com a Sara, o cuidado com a Ana Luísa. E assim, eu glorifico a Deus por isso, né? Pelo descanso dele, porque eu também a mesma coisa. Aprendi a deixar o WhatsApp no silencioso no final de semana, para poder dar atenção para minha família, né? Isso tem me ensinado. Então, assim, todo mundo levou chicotada hoje, né? Todo mundo está aprendendo muito com esse vídeo. Muita coisa. Mas todos nós estamos aprendendo, e que a Bia seja mais feliz, né? Que a Sarinha seja mais feliz, a Ana Luísa também, como a gente está fazendo a nossa família feliz, né? Para dar esse bom testemunho para os vizinhos, para o mundo, né? Que é o primeiro ministério nosso. Muito bom, Rina. Obrigado por suas palavras. Sua sinceridade ajuda muito a gente. Eu gostaria muito que os irmãos pensassem, inclusive, no fato de que, quando a gente também, aí é uma segunda aplicação que eu queria fazer, além daquela que eu coloquei, vou encaixar aqui nesses comentários, a gente precisa entender, irmãos, que o pastorado ele é contínuo e ele é regular. E ele é muito mais preventivo do que corretivo. Quando uma pessoa vai a um consultório médico, ela recebe um receituário, ela recebe um direcionamento. Se ela coloca em prática, espera-se que aquilo dê os resultados. Geralmente não dá, porque a pessoa não leva a sério. E aí, às vezes, a gente julga mal o médico, porque ele não dá atenção, ele não me atende de novo, etc. e tal. O ponto
é que se eu não coloco em prática o ensinamento que é para todo mundo, na minha vida particular, nunca haverá ministério que vai dar jeito na minha vida, porque eu não coloco em prática. Quer ver um exemplo interessante para isso aqui, prático? Tem casais que precisam, de uma vez por todas, aprender o princípio da unicidade no casamento, inclusive em relação às finanças. Tem casal que insiste em não tomar decisões em conjunto em tudo que faz em família. E aí, volta e meia, eu já sei que algumas pessoas, quando fazem contato comigo, já vão fazer para aquilo que já aprenderam, já ouviram, já foram aconselhados, e só vão ser usados, muitas vezes, por Satanás, para desgastar mesmo emocionalmente a minha família, a minha vida, porque vão tirar todo um desgaste para aquilo que era só sentar e dizer, eu vou crucificar esse cramunhão que eu sou, esse capetamente que eu sou, como a gente está assistindo e dizer aí, e vou crucificá-lo na cruz. Eu não tomo mais uma decisão sem falar com a minha esposa. Não tomo mais nenhuma. Você fala, mas pastor, mas isso é falta de confiança? Confiança é fruto primeiro de plantar. E se a gente não plantou confiança, não pode colher. Não dá para fazer nada separado porque não fez junto primeiro. E aí acontece, a gente fica sendo desgastado. E eu quero que o mundo pare em torno dos meus problemas. Mas eu não faço aquilo que é para ser feito. Então tome cuidado, porque se você não fizer a parte que Deus te deu e que você sabe que deve ser feita, não haverá pastorado nem comunidade cristã evangélica que dê jeito na sua vida. O que vale para mim, que eu quero levar a sério na minha folga, vale para você em relação à unicidade do seu casamento, vale em relação à disciplina bíblica dos seus filhos, vale em relação à administração dos seus bens, de sua finança. Faz a sua parte e você colhe os frutos disso. Alguém mais levantou a mão aí? Irmã Miriam, depois a Manu, tá? Para mim foi assim, muito importante. Sou eu mesmo falar? Sim, minha querida, pode continuar. Foi assim, todos os pontos ali foi muito importante. Eu tive que sair para atender uma pessoa aqui na igreja e, graças a Deus, deu tempo de voltar ainda pegar bastante. Mas eu ia falar muito serviu para a minha vida também. Não sou pastora, não, mas serviu muito para a minha vida. E foi o ponto que a tia Ana já falou, né? Sobre a gente dividir tarefa. E eu, às vezes, eu tenho essa dificuldade de dividir tarefa. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E eu achei muito importante, foi o primeiro ponto que ele falou sobre inventando coisas, né? Ele falou sobre inventando coisas. Não é que a gente inventa coisas desnecessárias, mas é que a gente, como ele falou, que a gente inventa coisas assim, importantes para a nossa vida, né? E o pastor, às vezes, ele inventa, né? Inventa, ele botou inventando coisas para a vida dele, como um curso, que às vezes pode ficar para o próximo ano, mas ele viu aquele curso ali, ele quer fazer, e eu achei também que serve muito para os nossos seminaristas que estão pensando em ser pastores no futuro, né? Que às vezes querem fazer tudo ao mesmo tempo. Eu me preocupei esse dia passado, né? Até eu falei com o pastor sobre o seminarista que queria fazer o curso, né? Ele vai dar conta, ele vai conseguir, e às vezes a gente não consegue pegar tudo de uma vez só, a gente não faz uma boa prova, não faz um bom curso, porque está com muita coisa na cabeça, né? E às vezes não consegue dar atenção para sua família, para o seu trabalho ali, né? Do dia a dia. Então, achei assim, importantíssimo todos os pontos que ele colocou aqui, tanto para a vida do pastor quanto para a nossa vida como ovelha, né? Que aí a gente colocando na nossa vida, a gente vai saber dar mais valor também ao nosso pastor e aos pastores, né, em geral. Amém. Então, assim, achei importantíssimo. Foi muito válido. Que bom. Presente de Ano Novo para a igreja, hein? Todo mundo apanhou junto. Ótimo presente. Ótimo presente. Obrigado, irmã Miriam. Irmã Manu, você agora? Sim, eu. Duas coisas, né, que aprendi bastante também, como todos os irmãos, mas uma, né, foi mesmo que vários aqui já falaram, a questão, né, de o Senhor aprender a não monopolizar, né? E eu até estava brincando com o Kézia e falei assim,
ó, vou dar o desconto porque o pastor estava com Covid, mas ele pediu a gente ajuda para o culto de Natal, faltando 3 dias para o culto de Natal. Oh, meu Deus! E são coisas assim que a gente fez na correria, porque, né, para glorificar o nome de Deus, eu falei, por que ele já pediu isso no início de dezembro? Mas é questão mesmo de monopolizar e às vezes não perceber, né, essa questão. Mas dessa vez eu vou dar o desconto por causa do Covid, e ano que vem esse programa é para todas as programações do ano, tá bom? Mas a outra questão que eu queria dizer que é mais importante, eu sou muito próxima da família, todos aí sabem, mas se eu for contar quantas vezes eu tive gabinete com pastor, foram poucos, assim, diretos, né, gabinete, em relação aos anos que a gente já convive junto. Mas ele não sabe como que eu aprendi muito mais na época, nos tempos que a gente passou junto, de descanso. Várias viagens que a gente já fez junto, quantas vezes já estava lá na casa dele, na parte da tarde, né? Uma vez, uma coisa que me marcou muito foi uma vez que eu estava lá e a Ana Luísa queria brincar comigo, só que ela tinha que dormir por causa do culto. E como que o pastor me ensinou quando ele foi lá chamar a atenção dela e tudo, e colocar ela para dormir. E assim, como que é importante isso, ele aprender a descansar, inclusive nos retiros, porque às vezes que eu já aprendi mais, né, com ele foi nos momentos de descanso, foi na viagem, né, com ele, com a Bianca, o trato dele com a Bianca como esposa, o trato dele com a Ana Luísa e com a Sara como filha. Eu aprendi muito mais quando a gente está nos descansos, seja lá no shopping, seja nos passeios que a gente já fez juntos, seja nas viagens, do que, claro que sim, aprendo muito quando ele prega, quando ele está dando estudo, mas eu aprendi muito mais nos momentos que ele estava de descanso do que quando ele está lá fazendo gabinete com alguma outra pessoa, que a gente vê que ele está trabalhando, se importando com as pessoas. Queria dizer isso. Obrigado, Manu, por suas palavras, por puxão de orelha para mim também. Eu vou levar em consideração, estou apanhando demais hoje aqui. Era tudo para mim, né? Você contou contra mim, né? Só Deus contou para vocês, ele não contou para mim, né? Ele só não contou para mim. Muito bem, olha só, a gente está passando muito do horário já. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o comentário da Lívia aqui no chat e depois a gente vai orar para terminar, porque já passamos bem. Diz assim, pastor, muitas vezes temos a mania de colocar os líderes em pedestais, como se eles não tivessem as mesmas necessidades de ovelhas comuns da igreja. Já fui muito egoísta ao pensar que a liderança tinha de negligenciar as próprias necessidades para atender ao corpo. Se isso não é saudável para mim, também não é para a liderança. A liderança é gente como a gente. Puxa, forte. E aí gerou a hashtag, né, da Rina, liderança também é gente. Muito bom. Gente, olha, foi muito bom até aqui a gente estar junto. Talvez alguns quisessem compartilhar um pouco mais, mas por hora a gente cresceu muito. Quem não pôde pegar desde o início, ou perdeu um pedacinho, como a tia Miriam teve que sair, está gravado. Vou colocar no canal da igreja ainda hoje, se possível. Mas eu espero que a gente, inclusive, compartilhe isso com outros irmãos, outras igrejas. Ai, pastor, tem pastor ficar chateado com você e com a gente aí. Deixa eu ficar. Se ficar chateado porque não quer ouvir a palavra, que deixe de ser pastor e se converta. Ouviu, meus amigos pastores? Convertam-se se não gostam da Bíblia. Diria um teólogo lá de Muriaé. Tá bom? Vamos crescer, vamos fazer diferente. Igreja é parceira de pastor, liderança é parceira de família pastoral. Igreja de Jesus, ela é bela, não é bélica. Ela é bela. Tá bom, gente? Vamos orar para a gente terminar, então? Pai querido, eu te agradeço imensamente pelo privilégio que o Senhor me deu de, nessa manhã, poder presentear e pela 4ª vez ser presenteado ao ouvir e ver essa mensagem. Doeu mais, apanhei mais, tanto do irmão quanto dos irmãos das ovelhas que apontaram áreas que eu preciso crescer. E preciso mesmo, Senhor, eu te agradeço por isso. Peço ao Senhor para que cada um dos que aqui identificaram também sua própria vida, as áreas em que tem falhado e que tem feito com que desperdicem o pastorado bíblico que o Senhor nos tem dado, Senhor, que possam crescer, se submeter em humildade e fazer a sua parte, pela graça do Senhor, para a alegria do teu povo em ti mesmo, ó Deus. E abençoe meus colegas, parceiros ministeriais, tanto na nossa igreja quanto fora dela, da nossa denominação, fora dela, que a gente possa crescer como pastores e possamos ter um ano de 2021, ó Deus, cheio do pastorado de Jesus em nossas comunidades locais. Abençoe as igrejas que estão em crise, Senhor. Abençoe os pastores que estão querendo desistir do ministério, as esposas de pastor, os filhos que estão, ó Deus, desesperados com esse negócio de igreja, com esse negócio de ministério pastoral. Cura, Senhor. Salva o teu povo de si mesmo. Salva o seu povo dos pecados dele, Pai. E permita que em Cristo possa haver um tempo de
avivamento, congraçamento, satisfação, reciprocidade, amor fraternal entre pastores e ovelhas. Tal como por tua graça já temos experimentado tanto e ainda queremos crescer mais em nossa amada Quinta Igreja Batista. Nós te oramos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.